para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus por votação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas capítulo 19, versículos de 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximaram de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos: ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando Jesus chegou perto desse Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos aos gritos e cheia de alegria começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Meus irmãos e minhas irmãs, querido povo de Deus aqui presente, querido povo de Deus que participa conosco desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros, queridos telespectadores do canal 20, programa Homilia. O que
que Jesus veio fazer aqui na terra? O nascimento dele, a presença dele da humanidade, por que motivo, por que razão, por que finalidade? Nós sabemos e sabemos muito bem que Deus nos criou para vivermos com Ele. Deus nos criou para sermos felizes com Ele e felizes entre nós, convivendo como uma família unida, uma família cheia de fraternidade, cheia de amor. Mas o projeto de Deus foi desfeito pelo pecado. Houve um momento em que a humanidade achou que não precisava de Deus, achou que era suficiente ela mesma, achou que não precisava obedecer mais ninguém, prestar contas a mais ninguém, referir-se a mais ninguém. O homem por si mesmo, ele tem tudo, ele manda em tudo, ele é dono de tudo. É o pecado da autossuficiência, da soberba. Foi o primeiro pecado que continua na humanidade. Muitas vezes nós fazemos as coisas como se Deus não existisse, como se a gente não tivesse de obedecer a ninguém, não tivesse de prestar contas a ninguém, e a gente mandasse na gente mesmo e mandasse em tudo. Nós tomamos também esta atitude. O certo é que o pecado, ele cortou aquela união da humanidade com Deus. Mas Deus é tão bom que Ele decidiu, falou, não, eu vou recompor as coisas, eu vou restaurar, eu vou resgatar esta situação. E Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos unir novamente com o Pai, nos unir novamente com Deus, para nós termos a graça de Deus, a bênção de Deus, a comunhão com Deus e a força de união, de fraternidade entre nós. Mas para chegar a esse ponto, Jesus teve que seguir toda uma caminhada, todo um processo. Desde a gruta de Belém, o anúncio do reino, seus ensinamentos, seus milagres, os prodígios e sinais que ele fez anunciando o reino de Deus, que o reino de Deus já estava presente, já estava acontecendo, mas ele selou tudo isso que ele propôs, ele mostrou que era verdade tudo que ele fez e tudo que ele ensinou, morrendo numa cruz, sofrendo a paixão e chegando na ressurreição. A ressurreição de Jesus é o maior acontecimento. É o momento em que Deus fala, olha, tudo aquilo que o meu filho ensinou, fez e propôs, é verdade, é importante. Porque tudo que ele fez e que ele propõe e que ele mostra, chega na ressurreição. É para chegar na ressurreição. Naturalmente, Jesus propõe também o que acontece na nossa vida, que é o sofrimento. Quem é que não sofre? Quem é que não tem uma cruz para carregar? Quem é que não passa pelas dores de uma doença, pelas dores de uma saudade, pelas dores de uma separação, pelas dores de uma contrariedade, pelas dores de preocupações, de negócios, dívidas, compromissos a serem cumpridos e às vezes com dificuldade. Então nós também temos nossa paixão, nós também temos nosso calvário, nós também temos nossa morte, vamos passar pela morte, sim. Mas Jesus mostra que tudo isso feito com amor, dentro da vontade de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com Ele, seguindo Jesus, que é o caminho, o único caminho para Deus, nós também vamos chegar na ressurreição. Então a entrada de Jesus em Jerusalém foi uma entrada triunfante. A gente podia falar, mas como que é triunfante? Você estava entrando para morrer? Como que ele é triunfante se ele estava entrando
para cumprir essa profecia de Isaías, vão cuspir em mim, vão bater no meu rosto, vão arrancar minha barba, vão me chicotear, vão me fazer sofrer, e mesmo assim ele entra triunfante, ele entra recebendo hosanas e aplausos, porque o Espírito Santo já suscitava naquele povo que aclamava a visão da vitória. Tudo isso não foi o ponto final, não foi um momento último. O momento último é a ressurreição, o momento último é a vitória da vida, o momento último é o reino em esplendor, o momento último é a comunhão cara a cara, frente a frente, face a face com o próprio Deus. Com meus próprios olhos eu verei a Deus. E Jesus mostra isso numa caminhada difícil. Numa caminhada difícil. Não é fácil a gente alcançar o reino do céu. Então vejam bem a importância da fé, meus irmãos. É o ano da fé. Fé é adesão a Jesus Cristo. Fé é seguimento a Jesus Cristo. Fé é saber que a gente tem calvários, que a gente tem cruzes, que a gente tem sofrimentos, que a gente tem desafios às vezes grandes para enfrentar. Mas enfrentando com Jesus, aderindo a Ele, em comunhão com Ele, nós passamos por tudo isso de uma maneira vitoriosa. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Carregando nossa cruz com grandeza de alma, com fé, enfrentando sofrimentos e contradições, com postura cristã, com amor no coração, vamos cumprir bem a nossa caminhada, porque nós somos criados para a vida e não para a morte. A morte de Cristo é o preço da nossa vida. A morte de Cristo é a vitória sobre a morte. Ele derrotou a morte morrendo, porque morrendo ele ressuscita e conquista para nós a vida em plenitude, o reino de Deus. Amém? Amém? Que o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.